Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vou pedir para você deixar o seu texto aí aberto, capítulo 11. A gente vai ler o versículo 27, versículo 28. Evangelho de Lucas 11, 27 e 28. Depois a gente vai ler outros versículos, tá bom? Lucas 11, 27 e 28 diz assim: Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e aguardam. Vamos orar? Deus, nós pedimos ao Senhor que isso que a gente acabou de ler aconteça na nossa vida, Deus. Ouvir as palavras do Senhor e guardar. Isso é ser bem-aventurado, Deus. Ó Senhor, nós precisamos de Ti para isso. Mais do que memorizar, o que nós queremos pedimos ao Senhor nesta manhã um coração crente. Um coração transformado. Um coração, Senhor Deus, pronto para receber a Tua palavra. Por favor, ó Deus, não deixe que a Tua palavra seja roubada de nós. Não deixe que as preocupações com as coisas desta vida que nós temos, e são muitas, nos tirem daqui de ouvir a Tua voz. Deus, nós viemos aqui para Te ouvir, precisamos Te ouvir. Tua voz é saúde, é refrigério para a nossa alma. Por favor, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco, que todo peso, que todo fardo pesado de carregar, Senhor Deus, que possa impedir a gente de Te ouvir, caia por terra pelo poder que é no nome de Cristo Jesus e a gente esteja livre para Te ouvir. Senhor, nós pedimos graça do Senhor agindo em nós. Ó Deus, nós pedimos a unção do Teu Espírito sobre mim que falo e também ouço junto com os meus irmãos e todos nós que estamos aqui diante do Senhor para Te ouvir. Sem o Teu Espírito a gente não entende. Por isso, Senhor, nós pedimos que haja a ação do Senhor, enquanto a Tua palavra ela é lida e enquanto nós meditamos na Tua palavra. E, Senhor Deus, quando a gente vê que Jesus Cristo pregou, muitas coisas aconteceram, a palavra é a mesma. Jesus é o mesmo, Ele não mudou, essa palavra é eterna, ela é viva e ela é eficaz. Por isso, Senhor Deus, que a gente ponha fé na palavra do Senhor e a gente ande por aquilo que a gente ouve e crê. Ensina-nos, Senhor Deus, a crescermos no conhecimento do Senhor. Dá-nos maturidade espiritual, Senhor, por meio da meditação da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu fico pensando como que a gente pode elogiar Jesus. Então, não sei se você já teve essa experiência, esse desejo. Como que eu poderia ter uma palavra que agradasse o coração de Jesus? Será que, primeiro, bem disse Paulinho, que Deus não precisa disso para ser Deus. Ele é Deus e ponto. A gente é que precisa adorar a Deus. Aquele autor do livro que a gente leu o ano passado no Vale da Bênção, Carlos Queiroz, ele disse que quando a gente adora a Deus, Deus não vai ficar mais Deus porque você adora. Então você está no louvor e levanta a mão, e se você é mais agitadinho e dá uma pulada, não sei que for, se você é mais quietinho na sua aí, Deus não vai ser mais Deus porque você adora Ele. Mas você precisa adorá-lo, porque você se liberta de você mesmo. Você se liberta de uma vida autocentrada. E quando a gente diz para a gente mesmo, eu tenho um Deus na minha vida, o comando é dele. Isso é muito forte. É Ele que governa, é a Ele que a gente serve, é a Ele que a gente presta conta. E aí, nesses momentos de adoração, ou nessa vida de adoração, talvez eu e você, a gente possa perguntar, puxa, qual a melhor maneira
de que maneira eu posso agradar a Deus mais adorando ao Senhor? E aí a gente viu nesse texto que a gente acabou de ler, uma mulher chegar, uau, Jesus tinha pregado ali, uma mulher chegou, bem-aventurados os seios que te amamentaram, que mãe maravilhosa. Era um costume no mundo antigo, você elogiar uma pessoa, se fosse criança no caso, ou mesmo um adulto, fazendo referência aos pais dessa criança. Olha, se você é assim, que investimento seus pais fizeram em você? Então é uma maneira, quando ela diz para Jesus, que ventre maravilhoso que te concebeu e que seios maravilhosos que te amamentaram, que te deram nutrição para que você fosse educado e se tornasse o que virou, né? É como se ela estivesse dizendo, eu estou te elogiando e atribuindo isso ao cuidado que você recebeu. E Jesus Cristo, graciosamente, mas de uma maneira muito direta, ele diz, não é assim, não precisa disso. Para me elogiar, ou eu vou colocar essa palavra, né, elogio aqui, mas não é elogio no sentido que a gente está acostumado a dizer. Jesus Cristo disse, olha, uma coisa é necessária. Qual é? Ouça e pratique. É isso que ele quer da gente. Irmão, se a gente está aqui hoje para adorar a Deus, para andar com Deus, para servir o Senhor, o que ele quer da gente? Ouça e pratique. Quer adorar a Deus de uma maneira melhor, uma maneira trazendo essa adoração para a sua vida? Ouça a voz de Deus na palavra e pratique. Talvez você diga, mas eu não tenho poder para praticar. Ninguém tem. E é por isso que a gente ouve a palavra e olha a fraqueza e diz, eu preciso buscar poder. A palavra sempre vai levar a gente a viver no pé de Deus, aos pés do Senhor, dizendo, eu dependo de Ti, sem o Senhor eu não consigo viver aquilo que o Senhor mesmo estabelece. Mas aquilo que Deus estabelece, Ele dá poder para cumprir. Por isso que conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, irmãos, é o que Deus quer da gente hoje. Insistentemente, semana após semana, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu digo para mim e para vocês, a gente não pode sair daqui só bem informado do Evangelho, a gente precisa sair daqui dizendo, Deus falou comigo, eu quero regar essa palavra com oração. Jesus Cristo está dizendo para essa mulher, olha, mais do que quem cuidou de mim, quem me educou, mais do que isso, e mais do que você reconhecer, e é verdade, que bom que ele foi bem cuidado, melhor, coisa mais graciosa, ou um caminho mais excelente, é ouvir a palavra de Deus e guardá-la. Nesta manhã, Deus quer que a gente saiba disso. O recado dele para você e para mim é, ouça a palavra e guarde. Tem uma galera que segue Jesus, que a gente vai ver nesse texto de hoje, que ouvia a palavra, mas não queria guardar. Tem uma galera que está ali, no meio da multidão que segue Jesus, ouvindo a palavra, e eles estão tendo atitudes de não adoração, diferente dessa mulher. É um outro parâmetro, um outro padrão. A gente tem o padrão dessa mulher, a gente não sabe como que ela reagiu ao que Cristo falou, mas Jesus Cristo desafiou, ouça e pratique. E, por outro lado, tem uma galera que está ouvindo, que ouve, não escuta, escutar no sentido de a escuta do coração, muito pelo contrário, bate e rejeita, e ainda devolve com afronta. Então, hoje, a gente vai ver Deus mostrar para você e para mim, como o diabo, o maligno, tenta a gente, para a gente ter um coração ousado, na carne, em alguns momentos em que você olha a palavra e aí a gente é incitado pelo maligno e a nossa carne, às vezes a gente dá lugar nisso, na nossa humanidade, como frágeis e fracos que somos, e eu me incluo muito bem nisso, da gente poder ouvir e dizer, quero praticar não. Quero praticar não. É esse pontinho aí que Deus vai reformar na gente hoje. Estou disposto não. Ouvir e praticar envolve disposição de coração, gente. E este é um ponto em que Deus vai mostrar se o seu coração está disposto a ouvir e praticar. Se o meu coração está disposto a ouvir e praticar. A palavra de Deus mostra quem é você. A palavra de Deus mostra quem eu sou. Abra-se para isso, meu irmão. Abra-se para isso. Deus quer avivar a nossa vida para que a gente possa sair daqui dizendo, Deus, eu preciso de um coração que ouça e
Pratique. Eu não quero um coração que só escute a palavra e tem outras reações de resistência, de indiferença, ou de jogar para o fim da fila e lidar com outras prioridades, colocar outras coisas como prioridade e não o conselho do Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou falar a mesma coisa de outro jeito. Irmãos, nada na minha vida, na sua vida, no nosso coração, pode deixar o Evangelho refém. Já tiveram essa experiência? Por exemplo, se alguém pisa na bola com você lá no trabalho, ou na família, ou, sei lá, ou na igreja, ou pastor. E aí você está com a pulga atrás da orelha. Fala, não, o irmão pisou na bola, eu estou ferido e agora eu não consigo arrumar essa ferida aqui. Meu marido, minha mulher, meu filho. Quando você alimenta isso é só um exemplo, tá? Se serviu para você, fica tranquilo que é só um exemplo. Quando isso, você vai fermentando aquilo e a gente não tem como impedir que isso aconteça com a gente. A gente não tem como impedir que pessoas errem com a gente. E a gente, às vezes, também sabe que nós vamos errar com pessoas. E aí o nosso coração se magoa e a gente fica ferido. E o que você vai fazer com esse probleminha que alguém colocou, esse abacaxi que alguém colocou na sua mão? Ele pecou e o pecado dele jogou sujeira em você. E você fala, agora é ele que joga lama na minha vida e eu que tenho que limpar. A sujeira é do outro e eu que tenho que limpar a lama no meu coração. Pois é. Se você não limpar, o seu coração vai ficar refém. O evangelho vai ficar, o seu coração vai ficar preso a isso e o evangelho fica refém. A gente negligencia um absoluto da palavra de Deus. Qual é o absoluto da palavra de Deus? Com o amor, com o perdão que você foi alcançado, alcance. A gente ouviu isso na semana passada. O perdão de Deus. O Anderson, citando C.S. Lewis, diz o quê? Que o perdão que Deus nos deu é um perdão que perdoa o imperdoável. Aí Deus já nivela lá por cima, né? E esse perdão do imperdoável, ele derramou para a gente, para você perdoar o imperdoável. Deus dá poder para isso. Deus dá poder para isso. Por isso, meus irmãos, hoje, novamente, Deus quer que a gente se lembre que a verdadeira adoração é ouvir, praticar e viver a palavra no poder do Espírito. Nada no meu coração, no seu coração, como alguns interlocutores na cena que a gente vai ver aqui com Jesus, algumas atitudes deles têm que estar fora do nosso coração. A gente vai ver bem, dizer, eu não quero isso. Se tem isso, meu irmão, não é para você sair daqui, meu Deus, eu sou péssimo, eu sou canalha. Não, é para a gente chegar e dizer, Deus, arranca isso de mim. Graciosamente, limpa. E ele limpa. A obra é dele. Então vamos ver nessa cena que a gente vai ver aqui do Evangelho de Lucas, algumas coisas que ouvir e praticar a palavra envolve. E eu vou colocar 3. A primeira delas, eu quero que você volte para o texto e a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 26. Perdão, do versículo 14 até o versículo 26. Capítulo 11, do 14 em diante, diz assim. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram, mas alguns deles diziam, olha lá, uma galera admirada, mas outros viram o que Jesus estava fazendo, e diziam, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, um terceiro grupo, na galera que ouviu, ou que testemunhou, testando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam?
Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. A primeira coisa, irmãos, que ouvir e praticar o Evangelho de Jesus envolve, à luz desse trecho que a gente leu, é que aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, não, guarda isso, não se comporta como servo de Satanás falando mal das coisas de Deus. Tem uma galera que estava vendo Jesus falar, vendo Jesus fazer sinais, ouvindo o que Cristo falava, mas eles viam os sinais e as palavras de Jesus e diziam, ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebul. O que é esse Beelzebul? É uma palavra do Novo Testamento para fazer referência aos deuses, a uma entidade do Antigo Testamento chamada Baal-Zebul. E aí, com o passar do tempo, virou Beelzebul. No imaginário, na cultura deles, Beelzebul era um chefe dos deuses, chefe dos demônios. E olha como é forte, eles estão ali na multidão que segue Jesus, e eles estão vendo Cristo. Cristo, ele tirou um espírito imundo de uma pessoa, aquela pessoa foi liberta daquele mal, e eles olharam aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo, e eles disseram, isso é uma obra do chefe, do maioral dos demônios. Isso é muito sério. Olha que coração fechado para não ver Deus agir, não querer atribuir a Deus aquilo que lhe é devido. Adorar a Deus, Paulinho disse, é dizer quem Deus é, atribuir a Deus aquilo que lhe é devido. Deus é amor, pois eu reconheço o amor na vida dele, o amor que lhe é peculiar. A gente vê aquilo que a Bíblia diz sobre Deus e a gente é alfabetizado, a gente tem a alfabetização do nosso conhecimento de Deus a partir daquilo que a palavra de Deus diz, mas o que essas pessoas estavam fazendo ali, eles estavam acusando Jesus, acusando Jesus, falando mal da obra de Deus, e quando eles estavam ali se opondo àquilo que Deus estava manifestando, eles estavam se comportando como servos de Satanás. E o que eles estavam querendo dizer? Olha, Jesus, ele expulsa demônio pelo poder do maioral das trevas. Então, em outras palavras, ele é o quê? Ele é do maligno. Ele pode fazer essa obra, mas o que ele está fazendo é algo ruim. É algo ruim. Diferentemente, tem uma outra galera que está lá no versículo 16 que a gente leu, diz assim, ô Jesus, você poderia dar um sinalzinho para a gente? Que sinal é esse? Vamos reler. Outros, tentando, pediram a ele um sinal vindo do céu. Então, uns disseram, não, é do mal. Isso aí é feito pelo poder de Beelzebul. Outros diziam assim, você poderia fornecer um sinal claro, que tenha o apoio de Deus? E aí, vem graciosamente, sabiamente, Jesus Cristo e diretamente, qual é o argumento dele? Casa dividida vai cair. Como é que alguém pode expulsar um demônio pelo próprio maioral dos demônios? Casa dividida cai. E esse argumento ele está usando agora contra essas pessoas. O que ele está dizendo para essas pessoas? Quando vocês dizem que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, vocês estão se unindo ao maligno que fala mal das coisas de Deus. Irmãos, a gente precisa lembrar que Satanás, ele à luz de toda a palavra de Deus, ele tem duas estratégias, tentar crente e acusar a igreja. Lembra de Jó?
quando ele comparece diante de Deus, o que o Jó está fazendo? Ele te serve porque na vida dele está tudo certo. A função dele é acusar o povo de Deus diante de Deus e com a gente mesmo. Eu não sei se na tua experiência de vida cristã, você já consegue rememorar algumas experiências assim, em que você sentiu essa acusação do maligno. É o que ele faz. E ele tenta a igreja para quê? Para que a gente se una a ele para falar mal das coisas de Deus. Como que é isso, gente? É sutil. É sutil. Às vezes tem aquela coisa que você já perdoou 70 vezes. E aí vem o pecado da 71ª, tá? Tá certo? Da 71ª. E ele vai sugestionar para você, bobo. Você vai perdoar de novo? E aí ele incita na gente um negócio de verdade, de que a gente tem que ter razão. E quando a pessoa cai de novo, e a gente não fala, mas eu não te disse? Está vendo como foi certo? Você seguir sua ideia? Você seguir a sua razão? Esse é um exemplo. A gente pode colocar em várias áreas da nossa vida, em que ele sugestiona que aquilo que Deus colocou na palavra não vai dar conta do que você está passando. Não vai dar conta. Você vai acreditar que o Deus criador e sustentador vai dar conta do seu problema? E aí a gente se mune de um monte de conhecimento e informação para dizer, olha, eu acho que se o plano de Deus falhar, ou se o evangelho dá trabalho, dá trabalho. Casamento, dá trabalho. Dá trabalho. Agora eu vou ficar falando mal de casamento. Não casa não, irmão. Não casa não. Eu digo, casa? Você vai sofrer? Claro que vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai se renunciar, você vai ter que se humilhar, mas isso é bênção. Isso é alegria. Você vai ter que dar outra face, você vai estar certo, a pessoa vai estar errada, mas mesmo a pessoa errada, você vai ter que ir lá, ô fulano, eu sei que você errou, eu vim aqui para você te ajudar no seu erro. Mas eu não errei porque a pessoa não toma a iniciativa. Pois você vai ter que fazer isso no casamento, você vai ter que fazer isso na educação dos seus filhos, você vai ter que fazer isso lá no seu trabalho. Deus vai te dar um emprego, você vai vir com um desafio. Você quer promoção? Pois vai estudar. Vai estudar, por quê? Aí você vai lá, tem 10 querendo passar a perna em você. Mas como assim? Deus me dá uma terra prometida, e na terra prometida está cheia de gente tomando posse disso daqui. É assim mesmo, meu irmão. Agora, o duro é quando a gente começa, porque eu casei, esse casamento, esse trabalho, essa carreira, esse negócio, aquilo lá. É bênção de Deus, não olhe os desafios, não olhe os problemas. E comece a desprezar aquilo que o Senhor te deu, ou aquilo que o Senhor fez. Deus nos criou, e tudo que Ele colocou na criação é muito bom, diz a palavra. É muito bom. Foi manchado pela queda? Foi. Mas tudo que foi criado e manchado pela queda pode ser vivido pela redenção. E você foi alcançado pela redenção em Cristo Jesus. Então olha para o teu filho, olha para o teu casamento, olha para o teu trabalho, olha para as bênçãos que Deus, olha para o corpo que o Senhor te deu, olha para os recursos financeiros que Ele te deu, pouco ou muito, olha para tudo isso e diga, Senhor, muito obrigado. É bênção do Senhor na minha vida. E eu quero olhar isso daqui com o teu olhar. Foi o que o Senhor fez. Eu não sei se você já teve a experiência de estar imerso na luta e falar, meu Deus, parece que tudo na minha vida virou um problema. E falou, mas eu orei, Deus abriu essa porta, isso aqui já, tudo que hoje pode ser um problema, um dia já foi testemunho, e às vezes a gente vai vendo, meu Deus, virou fardo. Irmãos, as bênçãos de Deus sempre vão ter desafios. Sempre vão ter os desafios. E Deus vai deixar você sofrer. E eu sofrer também. Mas um crente em Jesus Cristo vai dizer, Senhor, eu não vou ficar falando mal das coisas que o Senhor faz. Por mais desafios que elas tenham. Esse povo que estava ouvindo a palavra aqui no auditório de Jesus,
eles estavam se comportando, não estou dizendo que eles eram do maligno, mas eles estavam nessas situações se comportando como servos de Satanás, para falar mal das coisas de Deus. E o triste é que Jesus Cristo diz que isso era um convite para que o mal viesse de uma maneira maior. Olha, quando ele é expulso, depois volta, faz estrago. Irmãos, que você olhe, não, a partir de hoje, eu não vou ficar, eu vou olhar os desafios, eu vou olhar os problemas e vou dizer, é do Senhor. É do Senhor. E aquilo que é de Deus é muito bom. É muito bom. Me dá trabalho. Me leva para a oração. Preciso do poder de Deus. Me coloca aos pés do Senhor. Mas é assim mesmo. A gente não foi criado para depender dele. Então fica aos pés do Senhor, no altar de Deus. Deus, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me der poder para viver isso aqui. Eu vou clamar dia e noite, noite e dia. Eu vou pedir ao Senhor. Eu já contei esse testemunho e queria contar novamente. Eu vi minha mãe e meu pai orar pelo meu irmão mais velho, 33 anos. 33 anos. Eu falei, eu não tinha essa fé. Tinha dia que eu falava, não é possível, Deus não vai fazer mais isso. Meu pai morreu e não viu essa promessa, mas crendo. E era orar e piorar, orar e piorar, orar e piorar. Mas a coisa que mais, no processo, uma das coisas que mais pregava na pequena fé da minha mãe, pequena fé, era ela olhar e dizer, seu irmão tem problemas. Eu já queria, mata, arranca, põe ele para fora de casa, não sei o quê. Tanto é que a gente não cresceu como amigos. A gente já tem uma diferença de 7 anos de idade, são outras gerações, e a vida iníqua dele, que eu também tinha, mas não manifestava, mas a vida iníqua dele nos separou, assim. A gente não tinha relacionamento social. Eu só ganhei um irmão quando ele se converteu. O evangelho me trouxe um irmão de sangue. Isso é muito forte. Mas, em vários momentos, eu olhava e falava, mas isso não tem jeito não. Não tem jeito não. Eu lembro que o meu primeiro salário eu tive que esconder, porque ele roubava. Eu comprava, vocês devem lembrar, sei lá, do seu primeiro emprego. Eu pensava no tênis, adolescente, no tênis da marca tal, que vou pagar em 4 vezes o primeiro emprego. E aí, uma vez eu comprei, quando eu olhei, estava no pé dele. Aí eu falei, meu Deus, no pé dele. Eu falei, espero que fique lá, né? Uma outra vez, ele não estava mais em casa, ele foi vendido. Eu falei, mas não é possível? Eu lembro de um dia que eu teve um surto lá em casa. Eu falei, não aceito isso não, tira esse cara daqui, expulsa a pessoa, que isso aqui não é de Deus, manda ele embora daqui. E minha mãe sempre dizia, ele é uma bênção de Deus, Deus tem um plano na vida dele, e ele é uma promessa do Senhor nessa casa. Eu vou ver essa promessa. Eu não queria crer. Eu, do lado de cá, na minha carne, sempre dava a minha boca para dizer, isso aqui não tem jeito não, mãe. Mãe, isso aqui não tem jeito, eu é que faço tudo certo. Ele faz tudo errado, eu faço tudo certo, ele faz tudo errado. Isso aí, a senhora tem que se livrar desse mal. E ela ali, firme e forte, dizendo, não, ele me dá muitos problemas. Eu choro, fico irada, peco, mas ele é de Deus. Eu não vou me unir a Satanás para falar mal do meu filho. Não vou. Por pior que ele seja. Ele é uma bênção de Deus na minha vida. Ouvir e praticar a palavra, irmãos, é isso. Aquela galera estava ali dizendo, não, esse aqui ele está fazendo coisas pelo poder de Satanás. Que nesta manhã, o meu coração e o teu, a gente olhe para as coisas que Deus deu e diga, não vou ceder à tentação. E eu não sei se você já teve essa experiência. Agora, momento, confissão. Dá um alívio, né? Um descarrego quando você fala mal da coisa, né? Falar, Deus não faz nada, mas vou dar, pelo menos falar mal do que está errado é uma benção. A carne igual descarreguei. E aí eu às vezes, olha, se um dia eu procurar você para isso, você vai, Senhor, esse pecador canário, está querendo dar lugar ao diabo aqui. Você me põe no meu lugar. Falou, irmão, lembra daquela pregação lá, aquele pontinho? Vamos orar. É bom confessar, mas é triste demais, porque aquilo vai fermentando, vai fermentando, vai fermentando. Quando você vai para uma discussão assim, querendo ter razão, e querendo mostrar que a pessoa é um traste, aí, meu filho, aquilo lá não vai ter fim, aquilo não vai ter fim, você quebrou, aí acabou, e é isso que o diabo quer. Ouvir e praticar a palavra é dizer, a gente precisa pôr um fim, colocar a cruz nesse negócio. Colocar a cruz nisso aqui.
a cruz vai brotar esperança. Onde é que você precisa olhar com esperança hoje? Pela luz do Evangelho. Para você mesmo. Talvez você esteja aqui dizendo, não, eu já pus um fim em mim mesmo. Já pus um ponto final. Eu vou até ali, se Deus não fizer nada, acabou. Não, meu irmão. Sinto muito, Deus vai tirar esse ponto final que você pôs. Deus vai tirar, vai fazer você se dar mal. Para o seu próprio bem. Talvez você já tenha posto um limite aí, Deus vai falar, isso é coisa da tua cabeça. Você sucumbindo aos seus próprios desejos. Nesta manhã vamos ouvir e praticar a palavra. Mas quem ouve e pratica a palavra, em segundo lugar, versículo 29 até o 36. Vamos fazer uma leitura grande. Visto que aumentavam as multidões, olha só, e aí a multidão vai aumentando, mas nem todo mundo está ali para ouvir e praticar. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Quem estava no acampamento viu que eu levei uma torta na cara porque eu esqueci desse texto. Na gincana bíblica. Nunca mais eu vou esquecer esse texto. Porque assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém pode acender uma lâmpada e a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Ouvir e praticar a palavra, em segundo lugar, significa escutar o alerta de juízo para permitir que brote o arrependimento. Juízo, Deus falando, olha o juízo, para que Deus brote, para que a gente evoque dentro de nós o arrependimento. Jesus estava dizendo para essa galera, o auditório dele lá, gente, vocês são uma geração perversa. Vocês estão pedindo sinais. Lembra lá do versículo 16? Um fala, é Beelzebu. O outro, você dá um sinal mais claro do poder de Deus? E ele fala, nenhum sinal vai ser dado. Sabe qual sinal vem? O de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Deus chamou o povo para o juízo. E quando a gente pensa em juízo, muita gente vai dizer, mas Deus é perverso, não é amor. Não. Quando Deus chama a gente para o juízo, dizendo, Cristiano, não vai por aí. Olha lá, vai dar mal. Você está vendo problema, vai acontecer isso daí. Deus não está sendo perverso, duro. Deus está sendo gracioso, dizendo, esse caminho é ruína, é bênção ouvir um alerta de juízo. O juízo evoca o que dentro da gente? Quebrantamento. O juízo de Deus evoca dentro da gente o quê? Deus, muito obrigado por esse alerta. Que bom, o Senhor falou, senão eu ia nadar de braçada nessa ruína. Ia me dar mal lá na frente. Deus vê lá na frente. Ele vê o fim desde o começo e ele já vem aqui no teu tempo presente e diz, Igreja Batista Fonte Sicar, não é por aí. Esse caminho vai levar vocês para lá. Portanto, muda a rota hoje, se arrependa. Juízo é para evocar arrependimento. E o que Deus estava mandando Jesus Cristo ali, trazer uma palavra de juízo. Por quê? Para que o povo deixasse o Espírito de Deus fermentar, trabalhar no coração deles, o que a gente leu na abertura desse culto, um coração quebrantado. Mas Jesus Cristo diz, olha, vocês querem sinais? Não vai ter sinal. O único que vem é palavra de juízo. Palavra de juízo. Isso é graça de Deus. Porque se Deus, como um pai que nos ama, nos entregasse a gente mesmo, nós estaríamos mortos.
Mas porque ele é santo, ele vem com palavra de juízo para o seu povo e diz: acorda, fica esperto, meu, não é por aí. Isso daí vai te levar para a ruína, para a desgraça, para o afastamento de mim mesmo. Portanto, hoje, coloca isso como ponto na tua fé, na tua teologia aí. Olha, sempre que a Bíblia falar de juízo, você tem que ver um Deus gracioso, um Deus que ama, um Deus que não criou dizendo, faz o que você quer. Não, criou e sabe o que é melhor, e é por isso que ele diz, sai daí, muda a rota, recalcula, ouça a minha voz. E é isso que ele está dizendo aqui. Então hoje, a gente precisa se lembrar que aquele que ouve e pratica, escuta um alerta de juízo e responde com arrependimento. Então, como é que isso se configurou ali? O argumento, o que Jesus Cristo, a galera estava pedindo no versículo 16, Senhor, dá um sinal, mostra o dedo de Deus. Ele está dizendo assim, olha, o que eu vou revelar para vocês é o caráter de Deus, que é juiz e salvador. Deus é um juiz e salvador. Esse é o maior sinal que você pode ter. Deus sabe julgar você. Ele julga a gente de acordo com... Ele conhece os nossos pecados e ele passa a gente no crivo do Filho dele e vê que a gente está aqui, ó. Não consegue chegar lá, mas graciosamente ele pega a gente na nossa desgraça e põe a gente no padrão do Filho dele. Por amor a ele. Mas não sem julgar os seus pecados e os meus pecados. Por isso, meus irmãos, hoje, Jesus Cristo, o único sinal que ele deu foi o de Jonas, e é o que ele continua fazendo. Ele tem poder para fazer brotar fogo do céu. Ele pode fazer o que ele quiser, não consigo nem verbalizar. Mas uma coisa poderosa que ele manda para a gente é uma palavra de juízo para chamar a gente para o arrependimento. A pregação de Jonas foi isso, era um anúncio do juízo divino, e era o que os ninivitas precisavam. O que eu preciso é de uma palavra de juízo, para que Deus brote dentro, para que eu permita que o Espírito de Deus fermente dentro de mim, e dentro do seu coração, um coração arrependido, dizendo, Deus, eu quero mudar a rota. Eu não quero mais andar assim. Chega, joga fora. Então hoje, quando você quer ouvir a palavra e praticar, deixa Deus, pega os juízos da palavra, pega o juízo do evangelho, e não olha isso, Deus é bravo, Deus vai pôr a mão em mim, Deus vai pôr a mão em você. Não, Deus ama e é gracioso e diz, muito obrigado, porque o Senhor está me mandando recalcular a rota. E aí, olha a coisa mais forte que Jesus Cristo disse. Galera, vocês estão me ouvindo? O que mais é interessante é que a rainha de Sabá, lá no Antigo Testamento, ela, que era fora do povo judeu, foi lá e ouviu as palavras de Salomão. Os ninivitas ouviram, que também não era da galera do judaísmo, ouviram as palavras do profeta. E vocês que estão andando comigo aqui, vendo eu fazer sinais, como, não, é Beelzebul. Que sinal o dedo de Deus vai fazer? Ele está dizendo, olha os pagãos aí, as pessoas que estão fora do arraial, eles estão crendo, eles estão ouvindo, eles estão vindo. E aí eu fico pensando, a gente, igreja, se a gente não corre o mesmo risco, da gente estar tão entulhado, às vezes, com as coisas, e a gente, uma palavra que não é minha, e já vi, nem sei que livro que está, mas já virou caiu em lugar comum, ou já se categorizou o que é, a gente se acostumou com o sagrado. A gente se acostumou com ser crente, se acostumou com ter Bíblia, de pregação, e todo domingo é oração, tal, sou crente, sou de Jesus, e é uma bênção, tem que ser mesmo. Mas às vezes a gente perdeu o vigor, essas coisas perderam o brilho, ao ponto da gente não ser mais desafiado pela alegria da salvação, e dizer, meu Deus, Ele me deu vida quando eu estava morto no meu delito e pecado. Eu sou de Jesus. Eu vou morar no céu, eu tenho vida eterna. Por isso, irmãos, hoje o anúncio é Deus chamando a gente para o arrependimento. E um coração arrependido prova bênçãos do céu. E para finalizar, em terceiro lugar, versículo 37 ao 54. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, tomou lugar à mesa.
O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer, mas o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como sepulturas invisíveis sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer essas coisas, está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas de sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. É triste demais. A coisa começa eles falando que Jesus faz as coisas pelo poder de Beelzebu, e eles ainda estão lá procurando alguma coisa para falar de Jesus. Por isso, irmãos, terceira e última lição para o nosso coração, que aquele que ouve e pratica a palavra, ele busca a limpeza dos olhos ou limpeza do coração. Ouvir e praticar a palavra exige da gente coração limpo. Aí, meus irmãos, eu não vou falar muito aqui não. Eu vou terminar. A pergunta para mim é: será que se eu estou pregando com o coração limpo? E se você está ouvindo com o coração limpo? Jesus Cristo diz que se a gente quer ouvir e praticar a palavra, a gente precisa permitir que o nosso coração esteja limpo. É muito forte. Jesus Cristo está dizendo que ele está fazendo uma chamada contra a cegueira espiritual e a dureza de coração. E ele está dizendo que a gente precisa ter um olhar bom. O que é esse olhar bom? Ou um olho bom? É aquele que permite que a luz do evangelho entre. E não o mal. Irmãos, olhar aqui é como você interpreta a vida. É como você processa a vida. É possível andar, ouvir, ver as coisas que Jesus Cristo faz, ouvir as palavras de Jesus e não ter um olhar bom. Você não permitir que o evangelho mude a sua cosmovisão. Você não permitir que o evangelho seja a sua lente interpretativa da vida. É possível que você coloque a sua história. É possível que você coloque os seus gostos e preferências. É possível que você coloque suas ideias, a ciência, uma leitura sociológica da vida, uma leitura antropológica da vida, uma leitura a partir da sua história. Qualquer coisa. E às vezes a gente não faz isso com consciência, com entendimento, por exemplo, acadêmico. A gente faz isso de uma maneira instintiva. Não, qual é o tema da sua vida? Uma vez alguém perguntou, qual é o tema da sua vida? Eu falei, meu Deus, o tema da minha vida? Onde é que eu vou achar o tema da minha vida? Aí eu falei, como é que eu acho esse tema? Pensa na sua história. Eu falei, meu Deus, a minha história é uma desgraça, não quero não. Que tema que eu vou achar? A bênção da minha história é o quê? Quando eu encontrei a cruz. Quando Jesus falou, chega, vem para cá. Te chamei. Qual é o teu lema? Meu lema é o que o evangelho dá. Esse é melhor, é eterno, não vai passar.
Agora, quando a gente fica com os nossos olhos, irmãos, com os nossos olhos, aí a gente vai colocar, tem tema bom, legal, otimista, mas não tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver com o evangelho. Vai ficar velho, vai gastar. Agora, esse tema que o evangelho deu, eu falo, olha, eu sei que eu fui criado por Deus. Eu sei que eu caí. Mas o que é caído, um dia foi resgatado pelo poder de Cristo Jesus. Tá boa essa história. Ela dá conta de tudo que a gente passou e vai passar e enfrentar. Mas o que ele está se deparando aqui é com uma galera que diz, não quero esse olhar, não quero um olhar bom. Eu não quero que a luz do evangelho entre pelo meu olhar, quero olhar a vida por mim. E Jesus Cristo está dizendo, quem olha a vida por si, não consegue ouvir e praticar a palavra. E aí, Igreja Batista Fonte Sicar, sou eu e você. Nós estamos aqui para ouvir e praticar a palavra. E até que ponto a gente está disposto a tirar as lentes que a vida, Deus, sob a soberania dele, permitiu que histórias horríveis estivessem na sua vida, na minha vida, e a gente dizer, eu tenho a liberdade de tirar esse olhar. E eu prefiro me revestir de Cristo e viver a vida a partir de Jesus. Isso é avivamento, irmãos. Se você está aqui, se eu estou aqui pregando a palavra, se você está aqui ouvindo a palavra, estudando a palavra, mas você ainda não abriu mão do seu olhar para aderir ao olhar do Evangelho de Cristo Jesus, eu sinto muito, você só está ouvindo. Mas a gente não vai conseguir praticar no poder do Espírito. O Evangelho exige renúncia da gente mesmo. Dói, irmãos. Dói. É abrir mão de razão. É abrir mão de tese. É abrir mão de ideia para dizer o Evangelho cala tudo isso. O Evangelho cala tudo isso. E a resposta disso, irmãos, qual é? Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Então, olha o que Jesus Cristo disse para nós. Tenha o cuidado para que os seus olhos sejam santos. Tenha o cuidado para que os seus olhos sejam íntegros e não maus. Tenha cuidado para que o seu olhar não seja enfermo, doente, ganancioso. Jesus Cristo chegou lá na casa no banquete e ele comeu sem lavar a mão. Não era, que porquinho, não é isso não. Qual é o ponto aqui? O ponto é religioso. Por quê? A galera, eles acreditavam que conforme você está andando na rua, você toca em coisa impura. Você toca por exemplo, você esbarra num gentil. Esbarrou em gentil, o que o judeu vai falar? Pronto, já me contaminei. Então, como é que eu vou chegar em casa agora contaminado? Porque eu me interagi com pessoas de fora da minha fé que são imundos, e eu estou imundo, e agora eu vou comer. Jesus Cristo, ele é puro. Ele é que dá a pureza. Ele sentou e não lavou a mão, e fomos comer. E aí a galera de olho nele falou, puro. Viveu na rua, agora vem aqui em casa, todo contaminado religiosamente, e vai comer. E ele fala, gente, vocês estão preocupados porque eu peguei o prato ou o copo e sem lavar as mãos e já fui fazer a refeição. Vocês esquecem que Deus é aquele que fez o interior e o exterior. Tinham duas escolas aí. Uma que acreditava que se você lavasse o exterior, o interior estava limpo. E uma outra escola que dizia, não adianta lavar só o exterior do copo. Você tem que passar, não é bucha, mas sei lá, eu estou trazendo adaptações na cultura. Lava por dentro e aí limpeza interna e externa. Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês estão preocupados porque eu peguei e me servi sem lavar as mãos. E o que ele está desafiando é, vocês estão preocupados com o ato externo e se esquecendo que o Deus que fez as coisas que estão aqui visíveis exteriormente, também fez as coisas internas. Então, mexam não apenas na estética, deixe Deus, que é o dono do interior, limpar o interior também. E isso aqui é muito forte para mim e para você hoje. A gente vem para o culto, canta, ora, lê, levanta a mão, dá paz para o irmão, são coisas estéticas, mas Deus está dizendo, eu não fiz só isso. Eu não mandei orar, não mandei congregar só, eu mandei, ele também formou o nosso ventre, o nosso interior, o cerne da nossa vida. E ele quer limpar lá dentro. Ele quer ordenar as coisas aqui dentro.
Portanto, ouvir e praticar a palavra é ter cuidado para que o seu olhar não seja mau, para que a gente não fique no olhar viciado em nós mesmos, mas a gente tem o desprendimento de olhar com o Evangelho. Eu não vou falar mais sobre aquele ai, 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 ai que a gente viu, mas Jesus Cristo trouxe ai, ai e ai. É uma expressão do Antigo Testamento dos profetas para dizer, ai, que situação se você não mudar. Não é que Deus vai pôr a mão, você vai viver para você mesmo. E Jesus Cristo está olhando lá na frente e está dizendo, 3 ais para os fariseus e ais para os intérpretes da lei. Os fariseus, eles se concentravam nos detalhes da religião, né? Na questão estética, mas esqueciam do caráter. Eles gostavam mais do respeito e da reputação que as pessoas poderiam ter por eles do que a essência da vida com Deus. Eles se tornaram tão falsos ou hipócritas que eles eram, isso aqui é muito forte, quem convivia ou passava por eles se afastava de Deus. Meu Deus do céu. Isso aqui eu fiquei forte. É forte. Irmãos, é muito difícil quando a gente ouve, o nosso coração, o nosso olhar não é bom. Às vezes a gente serve de sepultura que contamina. Eu estou falando isso com muito zelo e com muito amor para mim mesmo. Uma coisa é a gente dizer, eu preciso dividir fardos com meu irmão, me ajuda a chegar à cruz. Outra coisa é quando a gente, na vida, a gente serve disso aqui, um coração fechado que é uma sepultura invisível que contamina o povo e propaga impureza. O Evangelho está alertando a minha vida, e essa palavra é para mim e para você. Não dá para você dizer, ei, Cris, hoje não mandei recado para nada. Preguei onde parou na semana passada e domingo que vem vai ser onde parar hoje. É um recado para mim e para você. Mas não está querendo dizer, eu não. Estou dizendo para você e para mim. Meu irmão, acorda. Acorda. Por quê? Porque essa galera aqui não é menor que você não. E você não é melhor do que eles. E eu também não. Eu posso virar isso aqui. E você também pode virar isso aqui. Ah, Deus errou quando me deu tanta luta assim. Deus não errou, não. Ele deu um fardo pesado para você, meu irmão. Pode gemer. E vamos chorar junto. Mas você não é vítima do plano de Deus, não. Jesus não foi vítima do plano. Jesus foi lá, é a tua vontade, Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. E a gente foi salvo. E fomos resgatados. Os intérpretes da lei receberam o ai de Jesus também. Agora, o que eu quero eu quero terminar para a gente orar. Jesus tem todo o poder sobre você e sobre nós. O exorcismo de Jesus, quando ele começou a gente ler o texto, que ele expulsou aquele demônio, significa a derrota de Satanás. Eu disse que Satanás é tentador e acusador, mas Jesus Cristo é aquele que expulsa Satanás. Então que hoje a gente veja o poder de Jesus expulsar Satanás, o tentador e o acusador da sua vida e da minha vida. Dizer, não, a minha boca sai o Evangelho. Não, o meu olhar, eu troco pelo de Jesus. É isso que ele não quer, mas Jesus expulsa ele. E quem dá a palavra final na sua vida e na minha vida, é esse Jesus que expulsa Satanás. Isso tem que trazer conforto, segurança e alento para o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nos desafia a ouvir e praticar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que a gente tem de poder rasgar o nosso coração diante do Senhor, e não só o nosso exterior, a estética religiosa, mas a gente poder
expor ao Senhor tudo que está dentro de nós, como a gente cantou no louvor hoje. Tudo deixando no altar. Tudo, tudo. Sem reserva nenhuma. Ó Deus, são coisas que a gente consegue nomear, são coisas que a gente não entende, são coisas que a gente nem sabe, não tem razão formada, mas a gente quer deixar tudo diante do Senhor e dizer: nós não queremos olhar a vida, as coisas que o Senhor nos deu com um olhar mau, nós queremos olhar com a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Muda o nosso olhar, muda a nossa vida. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso interior. Nós não queremos olhar as portas que o Senhor abriu, as bênçãos que o Senhor nos deu, e fazer disso, ó Deus, proferir sobre isso palavras de murmuração e de que amaldiçoam, Senhor Deus, que desdém, desprezam algo que o Senhor fez. Perdão se nós olhamos, falamos, Senhor Deus, das coisas que o Senhor nos deu de uma maneira desonrosa, de uma maneira, Senhor Deus, pecaminosa, de uma maneira, Senhor Deus, que não glorifica o Senhor. Por mais problemas, desafios, lutas, Senhor Deus, nós queremos olhar e te dizer muito obrigado. Foi o Senhor que fez. Muito obrigado pela família. Muito obrigado, ó Deus, pelos relacionamentos. Muito obrigado, ó Deus, pelo trabalho. Muito obrigado, Senhor Deus, pela moradia. Muito obrigado pela roupa que vestimos. Muito obrigado pela comida que comemos. Muito obrigado pelos anos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos recursos mínimos ou abundantes que nós temos recebido. Muito obrigado. Em lugar, Senhor Deus, da murmuração, o que nós queremos são, ó Deus, um coração grato, um coração que tem contentamento no Senhor. Tu tens as chaves do nosso coração, Senhor. Põe no nosso coração contentamento em Deus, e não nas coisas, e não nas pessoas, e não na estabilidade das coisas, Senhor Deus, mas que a nossa satisfação esteja somente em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Essa é uma obra miraculosa. Nosso coração é selvagem, ele é rebelde, ele é, ó Deus, é arredio para essas coisas. Mas o Senhor sabe dominar. Tu tens como acessar o nosso coração. E nós clamamos isso ao Senhor nesta manhã. Transforma-nos, Deus. Livra-nos de um olhar viciado. Livra-nos de um olhar, ó Deus, que nos traz exaustão, Senhor. Que nos traz, Senhor Deus, que mina vigor espiritual, que mina, Senhor Deus, vigor na fé, Senhor Deus. Tira isso de nós rejeitamos, renunciamos, Senhor Deus. No fundo, o prazer disso passa rápido e o que vem é um fardo horroroso, Senhor Deus, impossível da nossa carne carregar. Mas nesta manhã, Senhor, nós ouvimos uma palavra de juízo e vemos nisso um Deus de amor. Nós ouvimos uma palavra de juízo e dizemos muito obrigado. Muito obrigado, porque isso evoca de dentro de nós, chama de dentro de nós arrependimento, avaliação, cálculo da rota, Senhor Deus, e tomada de decisões. Só o Teu Espírito pode fazer isso em mim e nos meus irmãos. E nós pedimos que o Teu Espírito faça isso. Aplica essa palavra na nossa vida, Deus. Aplica essa palavra em áreas específicas, pontuais, na vida dos meus irmãos e na minha vida. Eu preciso disso, quero me unir a eles nessa oração e nessa confissão e deixar fardos que não são nossos e não condizem com o Evangelho de Cristo Jesus. E assim, portas sejam fechadas, portas, ó Deus, em que Satanás tenha se apropriado na nossa vida, sejam fechadas, Deus, nesta manhã. E a gente corra livremente, sem peso e sem pecado, o caminho que nos está proposto. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tira pesos nesta manhã de nós. Pesos que a gente vai acumulando, consciente ou inconscientemente, e que nos impedem de correr, andar livremente no caminho que é Cristo. Que nesta manhã o Senhor opere isso com graça em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.